Hoje, amados, vamos falar um pouco dos absurdos das igrejas do passado que continuam sendo feitos até o dia de hoje. Os absurdos, né? Mas as pessoas não param para analisar, não param para prestar atenção durante uma pregação em cima de um púlpito, né? De um altar, por exemplo. As pessoas não percebem, né? Que são tudo usado, só muda os textos às vezes, né? Os textos, né? Que hoje tem fogueira santa, né? No passado era fogueira humana. Fogueira humana, né? Lá em Roma, por exemplo, essa fogueira santa que são chamada hoje, era uma fogueira humana. As pessoas que eram executadas, né? Que serviam para iluminar Roma na época, né? Pouca gente sabe dessa história, né? Então, apesar de que, na sua época, Martinho Lutero, ele já discordava com os abusos praticados na Igreja Católica, como prática de bulas papais, compra de títulos de bispos, compra de terrenos no céu, compra de salvação no purgatório, enfim, e as mesmas práticas seguidas pelos protestantes de uma outra maneira, ou seja, seguindo o mesmo rito, né? Então, amados, temos aqui a passagem bíblica que diz: pois acontecerá naquele dia que as igrejas que são edificadas e não ao Senhor, quando dirá ao outro, eis que eu sou do Senhor, e os outros dirão, eu sou do Senhor, e assim cada um diz que edificou igrejas, e não ao Senhor. E acontecerão, e contenderão uns com os outros, e os seus sacerdotes contender-se-ão uns com os outros, e eles ensinarão com o aprendizado deles. Vão ensinar da forma deles, mais apropriada, né? Quer dizer, não vão mostrar a verdade da palavra, essa é a grande verdade. E negarão o Espírito Santo, que dá a expressão. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel. E eles disseram ao povo, ouça-nos, e ouça o nosso preceito. Pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor é o Redentor, fizeram a sua obra, e ele deu o seu poder para os homens. Veja que absurdo, amado. Senhor Jesus, né, não divide a sua glória com ninguém, né? Sabe que isso é uma mentira, amado. Ele jamais dividiria a sua glória com homem algum, certo, queridos? Apesar de que sabemos que o nome dele não é Jesus, né? Sabemos que o nome dele foi transliterado, né? Mas o assunto aqui agora é sobre os absurdos, né? Eis que escutai o meu preceito, e disseram que há um milagre feito pela mão do Senhor. Não acredite nisso. Para este dia, ele não é um Deus de milagres. Ele fez seu trabalho. Sim, e haverá muitos que dirão, coma, beba e alegre, pois amanhã morremos e deve estar bem conosco. E haverá também muitos que dirão, coma, beba e alegre. No entanto, teme a Deus, ele justificará cometer um pequeno pecado, sim, deite um pouco, aproveite a vantagem por causa de suas palavras, né? Cave uma cova para o próximo, não há danos nisso, e faça todas essas coisas, pois amanhã morremos, e se assim for, somos culpados. Deus nos vencerá com poucas listras e finalmente seremos salvos no reino de Deus. Sim, e haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas e vãs e tolas, e serão inchados em seus corações e procurarão esconder seus conselhos do Senhor, e as suas obras estarão no escuro. Certo, amados? Então, você está vendo o Criador eliminando qualquer
possibilidade de ter entregue na mão de homens a sua autoridade, né? Você já está vendo desde aí. Não existe essa hipótese de maneira alguma. Então, e o sangue dos santos chorará do chão contra eles. Sim, todos saíram do caminho e eles se corromperam. Por causa do orgulho e dos falsos mestres e da falsa doutrina, suas igrejas se corromperam e as suas igrejas são levantadas. Por causa do orgulho, eles estão inchados. Eles roubam os pobres por causa de seus santuários finos. Eles roubam os pobres por causa de suas roupas finas. E perseguem os mansos e os pobres de coração, porque em seu orgulho eles estão inchados. Eles usam pescoços rígidos e cabeças altas, sim, por causa do orgulho e da maldade, das abominações, das prostituições. Todos se desviaram, a não ser poucos que são humildes seguidores de Cristo. No entanto, eles são conduzidos, que em muitos casos eles eram, porque são ensinados pelos preceitos de homens. Então, amados, as pessoas aprenderam a atender doutrinas humanas, né? Doutrinas humanas. Próprio livro lá, próprios apóstolos dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29, amados. Então, as pessoas não querem compromisso com a verdade, né? Eles endeusam um homem chamado pastor, tentando usurpar os direitos inalienáveis de Cristo, né? Os sábios e ricos, que são inchados no orgulho de seus corações, e todos aqueles que pregam doutrinas falsas, e todos aqueles que praticam prostituições e pervertem o caminho certo do Senhor, quais sejam para eles, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque serão encaminhados para o inferno. Para aqueles que desviam o justo por nada e juriam contra o que é bom e dizem que não vale a pena, porque chegará o dia que o Senhor, Deus, visitará rapidamente os habitantes da terra. E naquele dia que eles estão completamente maduros na iniquidade, eles perecerão. Certo, queridos? Mas, eis que se os habitantes da terra se arrependerem da sua maldade e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Certo, amados? Mas eis que é grande abominação. Eis que a grande abominável igreja, a prostituta de toda a terra, deve cair na terra, e grande deve ser a sua queda. Porque o reino do diabo deve agitar, os que pertencem a ele devem ser levados ao arrependimento, ou o diabo os agarrará com as suas correntes eternas, e eles serão agitados para a ira perecerão. Pois eis que naquele dia eles irá nos corações dos filhos dos homens, os agitará contra a ira, contra o que é bom. E os outros pacificarão, acalmar-se-ão na segurança carnal, para que digam, tudo está bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo está bem. E assim o diabo engana suas almas e os guia como cuidado para o inferno. E eis que outros aplaudiram e disse-lhes que não há inferno. E disse-lhes, não sou o demônio, pois não há assim sussurra em seus ouvidos, até que ele os abrace com suas cadeias terríveis, de onde não há libertação. Sim, não aprendidos com a morte e o inferno, e a morte, o inferno e o diabo, e todos que foram aprendidos com eles devem estar diante do trono de Deus e ser julgados segundo as suas obras, de onde devem entrar no lugar preparado para eles,
até o lago de fogo e enxofre, que é um tormento infinito. Portanto, seja para aquele que está à vontade em Sião. Sim, seja para aquele que ouviu os preceitos dos homens e negar o poder de Deus, o dom do Espírito Santo. E por fim, ai de todos que tremem, estão irritados por causa da verdade de Deus, pois eis que aquele que é construída sobre a rocha recebe com jubilo, e aquele que é construído sobre o fundamento de areia treme de medo de cair. Ai que disser, recebemos palavra de Deus e não necessitamos de mais palavra de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens a linha sobre a linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Abençoados são os que dão ouvidos aos meus preceitos, emprestar uma orelha ao meu conselho, pois obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais. E dos que dirá, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que eles têm. Maldita é aquele que confia no homem, ou faz da carne o seu braço, dá ouvidos aos preceitos de homens, salvar seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Certo, amados? Ai dos gentios, diz o Senhor, Deus dos exércitos, pois apesar eu estender o braço, minta-lhes de dia para dia, eles vão me negar. No entanto, eu serei misericordioso para com eles. E diz o Senhor Deus, caso se arrependam e vinde a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Então, amados, a palavra é clara, né? Quando Paulo diz que antes que seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso, então, tem coisas que se você obedecer que o pastor está falando, você vai contradizer a palavra de Deus. Por exemplo, Atos 4,12 é um. Debaixo dos céus não há nenhum nome dado entre os homens que se importem que sejamos salvos. Paulo dizendo, antes que seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. Então, amados, faça uma reflexão, procure analisar o que você está fazendo. Sendo um carregador de Bíblia, colocando este livro aqui, embaixo do braço. Você às vezes chega numa denominação, nem abre, e quando abre já está marcado o que ele vai te dizer. Não seja escravo de doutrina de homens, né? Não fique sendo submisso às coisas de Deus para atender ostentação de homens. Abandone essa prática enquanto há tempo, amados. Abandone essa prática. Não justifica você dizer, eu não sei ler, não sei escrever. A palavra lá está dizendo, né? Em 2 Pedro 1, 20 e 21, né? Que as escrituras não podem ser interpretadas por homem algum. Está lá. O problema é que as coisas que eram para ser ditas não são ditas a vocês. Porque o estudo foi manipulado, né? Quem colocou capítulos e versículos na Bíblia foram os senhores do mundo, os Illuminatis. Vamos dar para esse povo só o que precisa para eles ler. O que nos interessa. É isso que o povo não está entendendo. Então sai ano, entra ano na mesma ladainha. Então, amados, essa é a mensagem de hoje. E até o próximo.